Continuando. E o Gary, tudo bem, você parece sério. E o Artin, partes do governo dos Estados Unidos estiveram ativamente envolvidos nos ataques ao World Trade Center, ao Pentágono e aos 4 aviões sequestrados, que resultaram na morte de quase 3 mil americanos e pessoas de outros países em 11 de setembro de 2001. E o Gary, você não disse o que eu penso que disse. E o Artin, sim, sinto muito. E na verdade, não é que não existam muitas evidências sobre isso. As torres gêmeas não desmoronaram por causa dos aviões que as atingiram e pelo fogo. Nenhum arranha-céu desmoronaria daquela forma por causa do fogo. Os prédios foram implodidos, como quando eles demoliram um velho hotel em Las Vegas. Os sequestradores foram enganados pela CIA para pensarem que estavam agindo sob as ordens da sua organização terrorista, quando na verdade estavam sendo usados pela CIA. Eles fizeram exatamente o que a CIA quis que fizessem e acabaram encenando sua parte, pensando que estavam sendo direcionados por seus próprios líderes. Como a comunicação era arriscada, não foi difícil eles serem usados dessa forma. Além disso, os sequestradores não eram as mesmas pessoas que seu governo disse que eram, e os aviões que foram contra o World Trade Center não foram os aviões sequestrados, eram aviões vazios guiados por controle remoto. Al-Qaeda não organizou os ataques e nem Osama Bin Laden, embora ele tivesse ficado feliz por acabar recebendo os créditos por isso. Ele era o perfeito assassino para o governo apresentar como bode expiatório. Faça algumas pesquisas, ouça o que milhares de físicos e engenheiros dizem sobre o que aconteceu no World Trade Center, o prédio 7 do World Trade Center e o Pentágono. Não ouça as organizações. A verdade é que membros do seu próprio governo, particularmente o vice-presidente, que apenas aconteceu de estar responsável pela defesa aérea na área de Washington D.C. naquela manhã, quiseram que acontecesse um Pearl Harbor, para que o governo pudesse ganhar poder sobre o seu próprio povo e fazer o que bem entendesse em todo o mundo. Você viu alguns dos resultados disso. O presidente Bush não foi informado a esse respeito, uma vez que os perpetradores tinham papel para ele desempenhar também. As pessoas que cometeram esses grandes crimes contra a humanidade e acreditavam ser inteligentes pensaram que o Iraque seria uma vitória fácil. Eles estavam errados. E também estavam errados em pensar que as evidências um dia não iriam convencer as pessoas da verdade. Isso, entretanto, ainda está muito distante. Sim, existem pessoas que já sabem da verdade, mas a maioria do público americano é de ovelhas que acreditam em tudo o que ouvem nas notícias dominadas pelas corporações. As corporações e os governos nacionais, por seu lado, são controlados pelos poderes bancários, como o Comitê Federal de Reservas e Bancos Centrais, que são propriedade das famílias mais poderosas da Terra. São esses indivíduos que querem dominar o mundo. O verdadeiro calcanhar de Aquiles na ilusão de 11 de setembro é o prédio 7. Ele foi implodido mais tarde naquele dia. O prédio não foi atingido por aviões e estava em um campo de futebol de distância do World Trade Center e simplesmente aconteceu de ser a sede da CIA na cidade de Nova York. As evidências do envolvimento da CIA tinham que ser destruídas, entretanto, os supertermites usados para implodir os prédios não foram completamente aniquilados. Traços foram encontrados na cena, e o calor e energia criados por esses supertermites foram medidos depois do crime. Havia muito mais energia presente na cena do que a que poderia ter sido gerada pelo cenário apresentado pelo governo e carimbado pela investigação do Congresso. E o Gary, por que vocês não me contaram isso antes? E o Artin, pense, Gary, você não estava pronto. A última visita que lhe fizemos na primeira série foi logo depois de 11 de setembro. Você tinha muito o que fazer no ano e meio seguinte apenas para publicar o primeiro livro. Você estava em choque, assim como o resto do país, e nós não estaríamos trazendo qualquer benefício naquela época levando você a lançar um livro que acusava o seu próprio governo de planejar e participar do 11 de setembro. Isso teria provocado desprezo contra você e distraído completamente as pessoas em relação à mensagem do livro. E o Gary, como esses animais que fizeram isso conseguiram organizar tudo sem que as pessoas soubessem? E o Artin, 4 agentes da CIA, atuando como pessoal da manutenção, só precisaram de algumas semanas para plantarem os termites que foram detonados por sinal de rádio. Supertermites do tipo que foram usados não são muito volumosos. Eles são menores,
mais avançados e muito mais poderosos do que os outros termites. Vou só fazer um pause aqui. Animais não fariam isso. Voltando. Simplesmente deixe isso acontecer e um dia tente perdoar. Tudo é ainda a mesma projeção que sempre foi, Gary. Tente olhar através disso e ver a realidade do espírito. E o Gary, tudo bem, mas isso é difícil. Nem precisamos pensar a respeito de alguns anos atrás. Eu nem sei se estou pronto para isso agora. E a puxar, lembre-se, não torne isso real. Simplesmente o perceba e depois o perdoe. É como se você estivesse assistindo um videogame de realidade virtual e não houvesse ninguém mais na sala. Só você. Não há realmente mais ninguém com você, exceto o Espírito Santo, e realmente não há ninguém na tela. E o que você está vendo não é verdadeiro. Com isso, devemos desaparecer temporariamente. Nós amamos você, Gary. Mantenha seu queixo erguido e continue perdoando. Você nos honra. Escolha o milagre do perdão, pois como o Jota o ensina, a realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. E a gente termina aqui o capítulo 3. Então, gente, se eles são capazes de perdoar isso, né? Uma loucura dessa, realmente é uma insanidade. E a gente olha a insanidade do ego nisso, né? Um próprio governo mata seu povo, mata um monte de gente para culpar outros. Ou seja, é só a gente olhar o tamanho da culpa. E daí a gente fala, ai, pior foi Hitler, ai, pior foi Stalin, ai, pior foi isso ou aquilo. Não importa. É tudo ego, gente. A gente só tá aqui para perdoar. Só estamos aqui para perdoar. O tempo todo. Ontem mesmo, aqui no nosso governo, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada, daí de repente já chamei o Espírito Santo e falei, só me ajuda a perdoar isso. Isso nem é real e é o que ele fala ali no livro. Não torne isso real. Se você quer voltar para casa, se você quer estar em paz, se você quer estar no céu com Deus, não torne isso real. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem em paz.